Olá, queridos amigos, bem-vindos mais uma vez ao Conhecendo o Espiritismo. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Transição Planetária, hoje com o capítulo Programações Reencarnacionistas. Vamos ver de fato o trabalho da espiritualidade junto a um casal que vai receber através da fecundação in vitro a reencarnação de dois espíritos vindos da estrela de Alcíone, considerados os espíritos da nova era. Vamos ter a oportunidade de ver todo o trabalho dos geneticistas espirituais, auxiliando naquela fecundação e naquela reencarnação. Então é um capítulo belíssimo, vamos saber também um pouquinho sobre as chamadas barrigas de aluguel, qual o posicionamento da espiritualidade sobre o tema. Então eu convido você para participar e assistir essa nossa videoaula. Eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos lá então? Então, meus amigos queridos, vamos dar continuidade ao nosso estudo, hoje trazendo o capítulo 16 sobre programações reencarnacionistas. Aqui nesse primeiro momento, o autor espiritual vai nos mostrar que além daqueles espíritos evoluídos da estrela de Alcíone, extraterrestres que voluntariamente estão vindo à Terra para ajudar nesse processo de transformação, os grandes nomes da nossa humanidade, os grandes pensadores, os grandes iluministas, todos aqueles que contribuíram para o desenvolvimento intelectual e, de certa forma, moral da nossa humanidade do passado, estão agora retornando para dar nova contribuição ao processo de desenvolvimento. Então ele começa dizendo: o início da Era Nova previa também o retorno de filósofos e sábios do passado, vejam bem, de alguns dos profetas antigos, de diversos criadores de religiões, dos pré-socráticos, dos nobres espíritos do século IV a.C., que antecederam ao nascimento do Messias. Então vejam, filósofos, sábios, profetas, criadores de religiões, pré-socráticos, espíritos nobres do século IV a.C., ou seja, que auxiliaram na preparação da terra para recebimento do Messias. Todos eles estão voltando agora para realmente continuarem ajudando novamente a Terra no processo de transição. E além deles, continua o autor. De igual maneira, os iluminados pensadores da escola neoplatônica de Alexandria, culminando nos séculos 3 e 4 com os mártires, com os abnegados e os santos medievais. Vejam aí quantos corações nobres realmente retornam para continuar ajudando o nosso planeta. Com os gloriosos lutadores da Renascença, da Reforma, da Contra-Reforma, com os audaciosos construtores dos séculos 17, 18 e 19, entre eles os grandes missionários da ciência e da tecnologia. Então vejam que esses corações, esses nomes, retornam para nós em todas as áreas, na área da ciência, da tecnologia, da educação, da moralidade, da filosofia, das artes, com certeza para novamente trazer luzes para a humanidade em todos os setores, porque nós precisamos desses nomes, desses exemplos, dessas orientações para que possamos nos conduzir bem nesse processo de reforma, de aprimoramento e de crescimento espiritual. E aí ele vem nos dizer que da mesma forma que espíritos nobres retornam, espíritos iluminados retornam, os insensatos e perversos que ainda existem na Terra irão ser recambiados para mundos inferiores compatíveis com a sua evolução. E que lá eles terão a oportunidade de auxiliar no desenvolvimento intelectual daqueles planetas e, através do contato com a dor, com as limitações, com os sofrimentos, desenvolverem os valores nobres do coração, para que um dia eles possam retornar ao planeta Terra. Então eles dizem o seguinte: em relação aos insensatos e perversos, serão recambiados para mundos inferiores, a eles equivalentes. Nesses novos campos de luta, oferecerão os conhecimentos que amealharam na Terra, porque o conhecimento não se perde. Experimentarão as consequências da teimosa persistência no crime e na hediondez.
até que se integrem nos compromissos edificantes e possam voltar à Mãe Terra, integrando-se-lhe no programa de sublimação. Ou seja, quando eles, após, com certeza, muitos séculos, naqueles planetas inferiores, eles vão, por conta realmente das dificuldades, das lutas, das dores, eles vão paulatinamente retornando ao crescimento espiritual, despertando para os valores da vida, para Deus, até que um dia eles possam retornar à Terra. Tudo obedece, amigos queridos, a um programa muito bem elaborado, uma programação sempre muito elaborada pela espiritualidade. E essa programação, digamos assim, esse tempo de mudança é chegado. Por isso ele diz, não pode mais ser postergada. E em realidade nunca deixaram de periodicamente esses luminares da inteligência e do amor renascer no mundo terrestre, dando continuidade aos seus labores. Quer dizer que sempre houve esses corações que de alguma forma vinham à Terra para ajudar, para dar a sua contribuição. Só que eram, digamos assim, de uma forma mais lenta, gradual. Não estavam reencarnando em massa, como agora nesse período de transição. Tanto espíritos mais evoluídos de outra estrela, como os grandes pensadores, iluministas, profetas, todos esses nomes e todas essas cabeças iluminadas que vieram de forma gradual, estão vindo agora, realmente todos juntos, de uma certa forma, para ajudar a Terra a crescer. Foram convocados para visitarem alguns casais que se haviam comprometido em receber os irmãos de Alcíone. Então aqui ele está dizendo que eles vão nesse momento visitar alguns dos casais que vão receber os visitantes de Alcíone. Como vai se dar o processo de reencarnação, a preparação para esse processo de reencarnação junto a esses casais. E esse casal que nós vamos conhecer especialmente a história, é um casal que não estava conseguindo engravidar pelos métodos naturais e através da fertilização in vitro, eles vão conseguir lograr êxito nesse intento de realmente trazer ao mundo uma criança. E aí é justamente nesse processo que nós vamos ter condições de avaliar o trabalho realizado pela espiritualidade superior. Então, o que realmente nos é colocado no livro? O casal, adormecido na alcova, encontrava-se em parcial desdobramento pelo sono fisiológico e dialogava com aquele que lhe seria o primogênito. Teriam o filho mediante fecundação in vitro. Então, eu coloquei aqui uma foto para vocês terem uma ideia. Vocês percebem que o casal que estava dormindo, eles se desdobraram. Vocês percebem um fiozinho prateado que liga o perispírito deles dois em desdobramento ao corpo físico? Então esse fio prateado é justamente que dá o indicativo de que eles estão encarnados, mas em processo de desdobramento pelo sono. E ao redor deles encontra-se a espiritualidade superior. E nesse processo, durante esse processo, eles vão conversar, dialogar um pouquinho com o espírito que vai realmente de Alcíone, que vai reencarnar através deles e através do processo de fecundação in vitro. Então eles dizem o seguinte: foram destacados 2 espíritos da equipe da Era Nova para que renascessem através desse processo especial. E o que eles fizeram? Então, prestem atenção para nós entendermos todo o trabalho realizado pela espiritualidade superior. Então, aquela equipe do qual o autor espiritual fazia parte, eles deram início à terapia auxiliar preparatória. Foram aplicados recursos bioenergéticos nos corpos adormecidos dos parceiros, facilitando a produção de espermatozoides saudáveis e de óvulos que permitissem a fecundação exitosa. Então vejam bem, a espiritualidade magnetizou realmente através de recursos bioenergéticos
junto aos corpos físicos adormecidos, eles receberam aquele auxílio para quê? Para que os melhores espermatozoides fossem produzidos e também para que os óvulos que seriam colhidos permitissem uma fecundação exitosa, porque havia todo um preparo, todo um interesse realmente para que eles lograssem êxito, considerando que 2 espíritos da Era Nova reencarnariam através deste casal. Então percebam que tudo acontece com a permissão da espiritualidade superior, com a permissão de Deus. Nada acontece aqui na Terra, nenhuma ciência, nenhum desenvolvimento, nenhum progresso da medicina acontece por acaso. Tudo vem com o amparo e o auxílio da espiritualidade. E aí interessante nesse momento agora, que o livro nos conta que na hora que eles estavam magnetizando o casal, eles perceberam ali a presença de alguns espíritos em aflição. E esses espíritos, em especial um deles, era um filho que em momentos anteriores, não fala muito no livro se nessa encarnação ou encarnação passada, parece-nos que em encarnações passadas, ele tinha sido abortado por aquele casal. E aí o que o mentor fala? Explica para aquele coração que compreende a sua situação, a sua aflição, mas que naquele momento ainda não era o momento dele retornar ao corpo físico, que haveria um momento apropriado para isso e ele retornaria ao convívio daquelas pessoas para continuar o seu processo evolutivo, mas que naquele momento há realmente quem estava, digamos assim, os espíritos que estavam no planejamento de reencarnação daquele momento, eram os espíritos da nova era. Então ele diz, o mentor explicou-lhe a ocorrência, tranquilizando-o em relação ao próprio futuro, quando também mergulharia no corpo somático. Então, nos explica também o livro que foi exatamente por conta desse aborto cometido no passado que o casal tinha dificuldade de engravidar. E interessante que o casal fazia exames e não aparecia nenhum equívoco. Tudo parecia com normalidade, mas eles mesmo assim não conseguiam engravidar. E era exatamente por conta desse aborto cometido no passado que de alguma forma houve a dificuldade da gravidez natural. E aí, Dr. Silvio vai explicar sobre o desenvolvimento da medicina genética, mostrando realmente que o descobrimento dessa medicina veio em auxílio da humanidade. E aí ele coloca a divindade sempre misericordiosa, incessantemente envia à terra os seus embaixadores, a fim de que os mesmos facilitem o progresso científico-tecnológico, de modo a proporcionar aos seres humanos os recursos hábeis capazes de auxiliá-los a diminuir as aflições a que fazem jus. Então vejam, algumas pessoas questionam, será que a inseminação artificial é bem vista aos olhos de Deus? Claro que sim. Lembremos que tudo acontece com a permissão do Pai. E se aquilo vem justamente para aliviar as nossas aflições, para auxiliar o homem no crescimento e no seu desenvolvimento, é algo benéfico. E aqui o livro Transição Planetária nos confirma essa informação. E vejam que ele vai além. Nós vamos já ver no próximo slide que ele vai também falar sobre as chamadas barrigas de aluguel, mostrando também que essas atitudes também são, digamos assim, vistas com carinho pela espiritualidade e por Deus. Mas vamos continuar. Ele fala que eles esperam que se tornem exitosos 2 dos diversos pré-embriões transferidos, nos quais terão acoplados os perispíritos dos reencarnantes que elegeram por vibração especial os espermatozoides, que poderão oferecer-lhes alguns dos fatores necessários com as características próprias para as tarefas que lhe estão destinadas na existência corporal. E aqueles embriões que não tiverem ligações de futuros reencarnantes, perderão a finalidade e serão automaticamente eliminados. Na realidade, nesse período do livro, o Dr. Silvio faz toda uma explicação sobre o processo de inseminação, explicando o tempo onde os óvulos, na realidade, aqueles embriões vão ficar tendo as células sendo multiplicadas, o período de
em torno de 48 horas, 72 horas, e depois, na realidade, quando os embriões estiverem com um número de células, de divisões, realmente se acoplam os perispíritos dos reencarnantes. Ele vai explicando todo esse processo, ok? Mas eu trouxe para o nosso estudo essa parte final, onde ele já demonstra que, estando os pré-embriões preparados, são transferidos para o útero materno e que naquele momento já estão acoplados os perispíritos dos reencarnantes. Como eram dois, na realidade, irão vingar dois. E aqueles outros pré-embriões que não tinham realmente espíritos acoplados, eles seriam naturalmente eliminados. E outra coisa interessante aqui é que os espíritos que vão reencarnar, por vibração, eles escolhem, elegem, selecionam o espermatozoide mais apropriado. Por quê? Porque, na realidade, eles sabem quais são, digamos assim, as suas características físicas, as condições, tudo aquilo que eles vão, digamos assim, precisar para o desenvolvimento da sua tarefa aqui na Terra. Então, eles escolhem os espermatozoides que vão oferecer os fatores mais apropriados para realmente que eles tenham o corpo exatamente como eles necessitam para a realização do trabalho. Então, mais uma vez mostrando que nada é ao acaso, de forma aleatória, tá? De forma aleatória. Tudo acontece conforme um planejamento prévio. E aí é que ele vem falando também das barrigas agora de aluguel. Ele nos diz: destaca a admirável contribuição de mulheres enobrecidas pelo amor, que emprestam seus ventres para o desenvolvimento de embriões até o nascimento, as chamadas barriga de aluguel. E aqui ele vem nos falar que, enquanto há tantas mulheres, tantas pessoas abortando, tomando pílulas do dia seguinte, ou seja, evitando que espíritos, que seres retornem ao palco terrestre para a sua evolução, para continuarem o seu progresso evolutivo, tem essas mulheres que emprestam o seu ventre para dar vida, para trazer a vida. Então é claro que elas são benquistas pela espiritualidade superior. E ele continua que, no tocante à cobrança financeira, que nós sabemos que existe, eles dizem que, apesar deles não concordarem com tal conduta, também não se opõem, pois, em alguns casos, são compreensíveis, e ainda assim elas são consideradas benfeitoras da humanidade, porque trazem a luz ao mundo, trazem a vida ao mundo, e não as tiram como tantas assim fazem. Observa ainda que, em alguns casos em que a mulher contratada não deseja mais entregar o filho, o espírito reencarnante está mais vinculado à doadora do ventre de aluguel do que aos reais genitores. Então vejam, não é à toa que em determinadas situações aquela mulher que foi contratada para gerar o filho não quer mais entregar, não quer mais devolver a criança. Isso não é à toa. É porque a espiritualidade vem nos mostrar que, nesses casos, realmente o espírito que vai reencarnar tem mais vínculo com a doadora do ventre. Então, a ligação, digamos assim, espiritual, os compromissos existentes devem se dar entre esses dois espíritos. E é por isso que a mãe, quer dizer, a doadora do ventre, acaba não mais desejando entregar aquela criança. Desde há alguns anos do século passado, os irmãos de Alcione estão reencarnando na Terra, mas sem alarde. Agora dá-se o período para os renascimentos em massa, enquanto tem lugar, a princípio lentamente, o expurgo dos irmãos infelizes vinculados à revolta e à truculência. Aqui eles nos mostram que não é apenas agora, nesse momento de transição e atual, que os irmãos de Alcione reencarnam, que desde alguns anos do século passado isso já acontecia, mas de forma mais lenta e sem alarde. Agora sim, por conta desse momento, digamos assim, de estar se finalizando ou está no auge do processo, não digo nem finalizando, mas está no auge do processo de transformação da Terra, de transição da Terra, é que realmente esses espíritos reencarnam em massa.
E ele diz, e ao mesmo tempo, claro que de forma mais lenta, gradual, ao expurgo, ao exílio dos irmãos infelizes vinculados à revolta e à truculência. Então, de modo que a população da Terra vai gradualmente se modificando, nascendo espíritos melhores, nascendo espíritos mais evoluídos, nascendo espíritos mais realmente espiritualizados, moralmente, intelectualmente. Paulatinamente, da mesma forma, os espíritos ainda voltados para o mal, que ainda estão distanciados da luz, estão sendo recambiados para outros planetas. E assim a população da Terra vai, cada dia mais, se tornar mais evoluída, compatível com o mundo de regeneração. Aí eles nos dizem, tem sido assim desde os primórdios do estabelecimento das raças humanas na Terra, quando missionários do amor e do conhecimento, oriundos de outras moradas da casa do Pai, mergulharam nas sombras do planeta para oferecer a contribuição valiosa dos seus conhecimentos, mostrando que isso que, digamos assim, está acontecendo agora, já aconteceu no passado, nos primórdios do estabelecimento das raças humanas na Terra. Nós já sabemos que naquele período nós recebemos espíritos exilados realmente de Capela. E o que aconteceu com Capela? O mesmo que está acontecendo com a Terra hoje. Capela, um dos planetas, né, lá do sistema da constelação de Capela, estavam realmente desenvolvendo, se crescendo espiritualmente. Aqueles espíritos que ainda não estavam ajustados à nova condição do planeta, foram exilados, vieram exilados para a Terra, para que aqui, que era um mundo ainda mais primitivo, da mesma forma pudessem aprender a amar. E o que aconteceu? Como eles eram intelectualmente mais desenvolvidos, quando eles aqui chegaram, eles ajudaram a humanidade, aqueles povos primitivos ainda mais selvagens, a crescer e a evoluir, porque eles trouxeram consigo a sua intelectualidade, o seu aprendizado. E é por isso que nós temos a oportunidade de ver no passado tanta tecnologia, conhecimento, que até hoje a humanidade se surpreende como aqueles povos do passado foram capazes de realizar aquelas, digamos assim, tantas atitudes, tantas transformações, tantas construções que demonstram intelectualidade, um conhecimento além do normal. Além do normal, digamos assim, para a humanidade, certo? Claro que tudo está dentro da lei de Deus e faz parte da lei de Deus, mas que não era condizente com o conhecimento da época. Como isso foi possível? Exatamente porque esse conhecimento veio desses espíritos exilados de Capela. Então, da mesma forma que aconteceu no passado, agora na Terra também está acontecendo igual. Na programação em torno do renascimento dos espíritos procedentes de Alcione, por não terem compromisso negativo no planeta, os mapas reencarnatórios apresentavam organismos saudáveis, sujeitos apenas aos fenômenos normais de desgaste da energia e de enfermidades menos graves. Então vejam, o que eles estão querendo dizer é, considerando que esses espíritos de Alcione não tinham compromissos kármicos com o planeta, não tinham resgates a realizar aqui, até porque eles nem eram do nosso planeta e já são espíritos evoluídos, os corpos que eles iriam ocupar, os corpos físicos, não precisariam ter doenças, limitações físicas, dificuldades outras, como nós observamos na Terra. Porque normalmente isso decorre de nossos compromissos, de débitos do passado. Esses irmãos não tinham isso. Então eles precisavam de corpos o mais, digamos assim, saudável possível. Corpos realmente que sofressem apenas os desgastes naturais de energia, faz parte do processo, e aquelas enfermidades também naturais, suaves, nada que pudesse ser considerado um resgate, um karma ou uma expiação. E era exatamente por isso que há todo esse preparo da espiritualidade na seleção dos espermatozoides e dos óvulos, porque dependendo do espermatozoide e do óvulo, eles podem trazer doenças, limitações ao novo corpo físico.
físico. E como esses espíritos de Alcione não precisam dessas limitações, há todo um cuidado na seleção dos espermatozoides e dos óvulos para que os corpos físicos sejam os mais saudáveis possíveis, ok? Todo o tempo dedicado ao labor edificante da fraternidade, dos estudos e aplicações das propostas sobre o próprio progresso moral e espiritual, assim como do planeta. Ele está querendo dizer o seguinte, que os corpos tinham que ser, digamos assim, saudáveis, para que todo o tempo que esses espíritos estivessem aqui na Terra fosse dedicado ao labor edificante da fraternidade. Eles não tinham que se preocupar com saúde, eles tinham que dedicar todo o tempo deles para a fraternidade, para estudar, para aplicar e exemplificar aqui o progresso, o amor, a caridade, para que o trabalho e a missão que eles viessem desempenhar pudesse acontecer de forma plena. Claro que isso traria progresso para eles mesmos, porque, claro, eles estão progredindo nesse processo, e também a humanidade. Então, mais uma vez, ele mostra a razão pela qual eles precisavam ter saúde e, portanto, corpos saudáveis. Os cuidados, portanto, no que dizia respeito aos renascimentos desses corações, cingiam-se, limitavam-se, na grande maioria, às contribuições genéticas dos futuros genitores, de maneira que os perispíritos dos candidatos pudessem modelar as suas necessidades intelectuais e morais. Então, o trabalho realmente era justamente no tocante à contribuição genética dos futuros genitores. Isso era importante para o desempenho da tarefa desses irmãos abnegados. Os preparativos para a inseminação artificial, no caso referido, prosseguiram amparados por Dr. Silvio e pela equipe, transformando-se em realidade, ou seja, deu tudo certo com a inseminação e, de fato, houve a fecundação e a gravidez daqueles 2 espíritos selecionados da nova era. Instrumentalizados com essa e outras experiências realizadas com famílias de diferentes classes socioeconômica, o benfeitor declara ser agora factível pensar-se nos programas de reencarnações em massa, obedecendo-se, todavia, às determinações do Senhor da Vida. Então, aqui o Dr. Silvio está querendo nos mostrar que, considerando todo esse preparo, todo esse trabalho que estava sendo realizado pela espiritualidade superior para realmente o reencarne desses espíritos abnegados, agora era factível, eles estavam de fato vendo as reencarnações em massa acontecendo com sucesso, conforme, claro, como ele diz, as determinações do Senhor da Vida, conforme o planejamento de Deus, conforme as orientações de Jesus, que está coordenando todo esse processo de mudança e de transformação da Terra. E aí ele comenta, podiam perceber os numerosos grupos de trabalhadores espirituais sob o comando superior de Jesus, desdobrando-se para criar no planeta a psicosfera compatível com as exigências das transformações que se operavam, mais uma vez mostrando que o comando superior de Jesus é maravilhoso, mostrando todo um trabalho, mudança na psicosfera da Terra, porque vejam, a psicosfera da Terra, ela reflete a condição moral de seus habitantes. Quanto mais imperfeitos, mais sombria é a psicosfera terrestre, mais negra, por conta dos nossos miasmas mentais emitidos pelos nossos pensamentos desequilibrados. E a partir do momento que há essa mudança, a partir do momento que renascem na Terra espíritos mais evoluídos, com emissões de pensamentos mais nobres, mais felizes, naturalmente a psicosfera da Terra se modifica, se depura e se torna, digamos assim, compatível com as exigências que as transformações precisam. Porque deixa eu explicar uma coisa para vocês. Com a psicosfera tão enegrecida, tão contaminada, é muito difícil reencarnações em massa de espíritos mais evoluídos como está acontecendo agora. Porque ainda assim, com essa mudança na psicosfera, ainda assim eles se sentem asfixiados pela psicosfera terrestre, que ainda é muito aquém e inferior daquelas que eles estavam acostumados nos seus mundos felizes. Então, por isso, nós podemos ter uma ideia de quão sofrido foi para Jesus, há 2000 anos, numa psicosfera completamente enegrecida,
de sofrimento, de dor, de ódio, enfim, de maldade, para ele ter renascido na Terra, nessa condição. E ele é muito mais evoluído do que os espíritos que vêm de Alcione. Ele já era um espírito puro naquela época. Então nós podemos ter uma ideia realmente do quanto de amor Jesus não tem pela humanidade, para se sacrificar tanto como ele fez pela humanidade terrestre. Porque esses corações, em outras condições, ficariam sufocados. E agora também, um pouco menos, mas ainda assim eles vêm por amor também à humanidade. Por outro lado, então ele vai dizer o seguinte agora: da mesma forma que tudo está sendo trabalhado pela espiritualidade superior para permitir o progresso da Terra, por outro lado, a espiritualidade inferior, ainda das trevas, também se reúne para impedir o progresso da humanidade. E é isso que ele vem nos dizer agora. Por outro lado, conclaves insidiosos organizados pelos inimigos do bem, nas furnas em que se homiziavam, estabeleceram metas de vingança, utilizando-se da política sórdida a que se entregam muitos dos seus membros, ora reencarnados nessa área, como nas religiões, nas artes e noutros setores sociais, a fim de que chafurdem no lodaçal do caos moral, em estímulo negativo aos comportamentos saudáveis. Então vejam, meus queridos amigos, essa situação que nós presenciamos hoje no nosso planeta, ainda na política, na sociedade de uma forma geral, de pessoas, de atitudes completamente díspares do Evangelho redivivo, pessoas ainda que estimulam tudo aquilo que é contrário ao amor, estimulam a violência, estabelecendo uma política suja, sórdida, voltada realmente apenas para os interesses próprios. Eles não estão sozinhos nessas atitudes. Eles estão sendo amparados e influenciados por inimigos do bem desencarnados que se organizam ao redor dessas pessoas para realmente brecar o desenvolvimento do planeta, estimulando comportamentos negativos e, claro, consequentemente, a manutenção da Terra no mundo de sombras. Então, subitamente, pôde-se observar, por conta desse trabalho realizado pela espiritualidade das sombras, o aumento surpreendente das aberrações, dos crimes hediondos, da violência inclemente e da falta de autoridade para impedi-los ou administrá-los, tornando-os banais e quase desconsiderados. Então, a influência, o trabalho deles junto à humanidade tem sido tão forte, e nós ainda, por sermos tão imperfeitos, nos sintonizamos facilmente com a espiritualidade inferior, e é por isso que nós temos visto tanta violência, tanto sofrimento, tantas coisas negativas no mundo. E é isso, como esse quadrinho, essa imagem que eu coloquei, representa exatamente o que nós temos visto, infelizmente, na nossa humanidade. Violência, incompreensão, mortes, assassinatos, crimes hediondos, violência inclemente em todos os campos. Tudo isso representa a nossa fraqueza espiritual, porque nós ainda nos deixamos contaminar pela espiritualidade superior. E por que nós nos contaminamos? Porque ainda somos imperfeitos e não estamos a todo momento orando, vigiando, buscando o Evangelho redivivo, buscando os exemplos do Mestre querido para modificar o nosso interior, para fazer a nossa reforma íntima. E é por isso que todos os dias nós precisamos lutar, trabalhar, nos esforçar para não sermos mais um a contribuir com a violência no planeta. Por efeito, continua, volumosa onda de pessimismo tornou-se dominadora no oceano das existências, e os jovens, principalmente, sem lideranças dignas nem diretrizes de equilíbrio, passaram a ser as vítimas selecionadas pela sua representação de herdeiros do futuro. Então, os jovens, como eles são os herdeiros do futuro, são, digamos assim, a população adulta do futuro, eles são extremamente atacados e influenciados pela espiritualidade inferior. Por quê?
Se eles destroem os sonhos, realmente as atitudes, o bem no jovem, eles comprometem a humanidade do futuro, que é o objetivo deles. E é por isso que nós vemos hoje os jovens tão perdidos, sem rumo, porque realmente falta-lhes lideranças dignas, diretrizes de equilíbrio. E é por isso que os pais precisam, acima de tudo, trabalharem, desenvolverem o evangelho, os bons princípios, se preocuparem sim com a questão, digamos assim, profissional, intelectual dos seus filhos, mas essencialmente com a moral, porque eles estão sendo diretamente influenciados, atingidos realmente pela espiritualidade das sombras ainda, e precisamos ter todo um cuidado para com eles. Então ele coloca os dois mundos de vibrações, tanto físico quanto espiritual, estão no intercâmbio muito maior. Aumentaram o intercâmbio com maior facilidade e o conúbio espiritual inferior começou a fazer-se tão simples. É dizer, agora, infelizmente, a humanidade terrena, pelas suas imperfeições, se sintoniza rapidamente, facilmente com o plano espiritual inferior. E aí ele coloca em reflexões, nas noites que se seguiram, puderam ver, sem qualquer dúvida, as caravanas de luminares descendo na direção da Terra, com a missão sublime de facilitar a reencarnação dos novos condutores do futuro, ao lado dos imigrados de Alcione, em verdadeira sinfonia de bênçãos. Então, após fazerem realmente aquelas considerações sobre a situação da humanidade, refletiram nas noites que se seguiram e viram sempre o destaque que é feito nesse momento é justamente essas caravanas enormes, a quantidade de caravanas de luminares descendo na direção da Terra com a missão sublime de auxiliar e de facilitar a reencarnação dos imigrantes, dos imigrados de Alcione. Vejam, essa caravana ao qual o autor espiritual participa é apenas uma de muitas. No início do livro não, mas no desenvolvimento do livro, dos capítulos, nós tivemos a oportunidade de perceber que inúmeras caravanas estavam sendo realizadas ao mesmo tempo e, mais do que isso, não apenas agora, que em outras épocas anteriores do desenvolvimento da Terra, isso também já estava acontecendo. No século anterior já havia realmente caravanas também com esse objetivo. Apenas, como nós falamos, agora estava de uma forma mais intensificada, ok? E aí, finalizando o nosso capítulo de hoje, o mentor, após as reflexões, após realmente observarem as caravanas descendo para a Terra, digamos assim, para auxiliar nas novas reencarnações, o mentor convidou todos à oração, propondo a entrega total ao celeste amigo que viera há 12.000 anos clarear a grande noite com a luminescência do seu inefável amor. Então, na primeira figura, eu coloco aqui como se fosse, claro, simbolizando essa caravana, as caravanas dos luminares que desciam à Terra para realmente ajudar a Terra nesse processo. E na segunda, coloco aí o mestre querido, belo, realmente, digamos assim, mostrando mais uma vez toda a entrega que ele deu, que ele continua dando em benefício do nosso planeta, para que nós, da mesma forma, possamos agir, possamos nos entregar ao trabalho do amigo querido, possamos desenvolver em nós o amor, a fraternidade, realmente vivenciando todos os dias de nossas vidas o amor, para que possamos contribuir com a mudança da Terra, para que sejamos mais a auxiliar o Mestre nesse trabalho tão maravilhoso de crescimento, de desenvolvimento e de progresso do nosso planeta. Todos os dias nós temos oportunidades para fazer o bem. Todos os dias somos chamados a realmente testemunhar o Evangelho. Que nós possamos aproveitar essas oportunidades, possamos refletir em cada atitude, em cada pensamento que nos chega, para que as boas escolhas sejam de fato tomadas.
Certo, meus queridos amigos, nós vamos finalizando por aqui o nosso estudo de hoje, a nossa aula. Espero que você tenha gostado. Vamos nos despedir mais adequadamente, como eu sempre gosto de fazer, e eu conto com você na nossa próxima aula. Tchau, tchau! E aí, meus queridos amigos, gostaram do nosso estudo de hoje? Maravilhoso, não é mesmo? Quanto mais nós estudamos, quanto mais nós temos acesso às informações trazidas pelo livro Transição Planetária, mais felizes nós ficamos e mais estimulados a sermos melhores, a realizarmos dentro de nós a reforma íntima, para que possamos também contribuir com esse momento de transição e de modificação da Terra. Que a cada dia nós possamos ser pessoas melhores. Eu agradeço a sua presença, a sua realmente participação no nosso estudo de hoje. E eu conto com você na nossa próxima videoaula. Até lá, queridos amigos!